Aplauda bem forte ao Senhor nessa manhã. Diga glória, glória, glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga: eu reconheço. Mas diga com autoridade, diga: eu reconheço que só o Senhor é Deus na minha vida. Eu reconheço que somente Deus é o meu Senhor. Aleluias, amém, amados? Bom dia, povo de Deus. Mas está muito fraco. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos, amém? Eu sei que você já cumprimentou logo no início, mas eu quero pedir a você: cumprimenta mais uma vez essa pessoa que está do teu lado, cumprimenta aí o teu irmão. Mais pessoas chegaram, então ainda que você não conheça sai do teu lugar aí, cumprimenta esse irmão. Dê a paz do Senhor para ele, dê a paz do Senhor para ela. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É nessa união aí, é nesse espírito que Deus ele vai ordenando e liberando a bênção dele sobre. Quem crê que já está sendo abençoado aqui nessa manhã? Eu acredito muito, mas muito mesmo, que Deus ele já está usando o momento do louvor, ele já está usando o momento da adoração para falar poderosamente com você. Quem está assim? Quem está ouvindo a voz do Senhor aqui nessa manhã, né? A palavra de Deus ela diz que o Senhor ele habita em meio aos louvores. Então, meu amado, às vezes aquilo que de repente a palavra não fez, aquilo que de repente a oração não fez, às vezes um louvor, né? Às vezes você escuta um louvor na igreja e aquele louvor ele fala, ele arde no teu coração de uma maneira tão tremenda que ele acaba abrindo o caminho para que Deus ele comece a fazer a obra. Por isso que a gente começa, né? Todo culto a gente começa com louvor, porque o louvor ele tem essa finalidade de preparar a terra. Diga comigo: o louvor prepara a terra. Você acha que o semeador, quando ele vai lançar a semente, você acha que ele lança a semente de qualquer maneira? Não. Ele primeiro tem que aguar a terra, né? Para a terra ficar fofinha, para a terra ficar mole. Aí ele vai lá e passa lá aquele instrumento com os dentes, né? Para poder rasgar a terra. E aí a terra fofinha, a terra rasgada, ele vai lá e lança a semente. A mesma coisa é com a gente, né? O louvor ele prepara a terra do nosso coração. O louvor ele prepara o nosso coração para receber a semente, e a semente é a palavra de Deus. Eu posso dizer uma coisa para você: eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você nessa manhã. Amém? Você crê nisso, amado? Se eu conseguir passar para você da mesma forma que Deus passou para mim, meu irmão, você vai sair daqui hoje muito abençoado. Na verdade você já está, em nome de Jesus. Pega a palavra de Deus aí, por favor. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé em reverência aí à palavra. Pegue a palavra, pegue a Bíblia. E eu quero que você abra comigo em Provérbios, no capítulo de número 3. Amém? Enquanto você encontra aqui, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe poderosamente a sua vida. O Espírito Santo fale poderosamente com você através dessa palavra que você vai ouvir. E nesse momento em que você está nos assistindo, que Deus ele tome o primeiro lugar na sua vida, e que tudo aquilo que você vai ouvir venha ministrar poderosamente o seu coração, como vai ministrar a cada um de nós aqui nesta manhã. Amém? Provérbios capítulo 3. Hoje nós vamos falar acerca de um assunto que muitas das vezes nós nos questionamos, e eu também me questionei, né? Por que Deus diz não? Às vezes a gente quer tanto algumas coisas, às vezes a gente almeja tanto determinadas conquistas, e a gente acha que a coisa vai acontecer, tem tudo para dar certo, e de repente Deus vai lá e diz não. Por que Deus diz não? Quem já se fez essa pergunta, levanta a mão. Acredito que todos nós, né? E hoje Deus, através de coisas simples, Deus ele vai falar com a gente e vai nos responder. Mas vamos lá. Provérbios capítulo 3, versículo de número 12, nós vamos começar esta ministração lendo este versículo. Provérbios capítulo 3, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém, amados? De cara, esse versículo ele fala a respeito de três coisas importantíssimas. De cara assim a gente já consegue detectar isso. Ele fala de paternidade, ele fala de amor e ele fala de correção.
Diga comigo: paternidade, amor e correção. Está aqui, ó. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Repreender e amor. Ele repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Paternidade de Deus sobre as nossas vidas, correção de Deus sobre as nossas vidas, e o amor de Deus sobre as nossas vidas, é tudo o que nós precisamos para vencer com Ele. Amém? Pastor, eu preciso tanto vencer algumas situações. Se você fizer de Deus o seu Pai, se você receber o seu amor, entender o amor de Deus e receber a correção, Deus vai fazer grandes coisas. Nós vamos entender o porquê dos nãos do Senhor. Estenda a tua mão aqui para frente, toda a igreja, estenda as mãos. Você vai fechar os seus olhos e você vai começar a orar. Comece a orar você agora, comece a clamar ao Senhor. E comece a pedir a Deus para que esta manhã seja a manhã do diferencial na sua vida. Comece a pedir ao Senhor através da oração, que Deus Ele venha fazer a diferença, que Deus Ele venha através desta palavra mudar a tua história. Vai falando com Ele aí. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nesta manhã estamos aqui reunidos para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é lâmpada para os pés, que é luz para o caminho, a Tua palavra que como a nuvem mostra a direção para onde devemos ir e o que devemos fazer. Então, em nome de Jesus, que nesta hora o Senhor venha jogando por terra todos os impedimentos, barreiras e obstáculos que tentarem se opor a esta palavra, que o Senhor prepare os nossos ouvidos para Te ouvir, os nossos corações para Te receber, que nada venha nos impedir ou nos atrapalhar de sermos ministrados por Ti nesta manhã. Fala conosco poderosamente neste lugar, é o que nós te pedimos com fé e desejar. Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus, dizer graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta manhã. Isso, aplauda, mas faz o teu melhor. Abre a tua boca, diga glória a Deus. Aleluias, amém. Por favor, sente-se no teu lugar, tome o teu assento. Quando o apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos no capítulo 12, quando ele diz: não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação, diga comigo, renovação do vosso entendimento. Ele diz isso: não vos conformeis com este tempo, mas transforma as situações, pela renovação do seu entendimento, para que possas experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, sempre quando eu medito nesse texto, lá de Romanos 12, o que eu entendo por essa renovação de entendimento? Quando eu leio esse texto, o que vem à minha memória? Renovar o entendimento para mim significa não estagnar, não parar, não ficar ali atrofiado naquilo que eu conheço, nas experiências que um dia eu tive. Renovar o entendimento para mim significa sair da caixinha, das ideias pressupostas, significa sair ali da caixinha, daquilo que as pessoas me dizem, daquilo que as pessoas me falam, para que eu possa ir além. Ou seja, sair do aparente para entender no profundo aquilo que eu conheço superficialmente. Amém, amados? Isso é renovar o entendimento. É eu chegar e dizer: não, peraí, eu acho que é isso, eu entendo que possa ser isso. Não, peraí, eu tenho que sair daquilo que eu acho, eu tenho que sair do aparente, para no profundo eu mergulhar, para eu deixar de conhecer superficialmente, para conhecer no profundo. Isso para mim é renovar o entendimento. E eu acredito que por conta dessa minha maneira de enxergar a palavra, por conta dessa minha forma de ver a palavra, é que vira e mexe nas minhas questões com Deus, vira e mexe ali no meu particular, eu estou sempre questionando a Deus, né? Sempre quando Deus me dá uma palavra, Deus me dá uma palavra em meio a questionamentos, em meio a perguntas, porque eu estou sempre procurando entender, não por duvidar de Deus. Eu não sou um camarada que duvida de Deus, mas eu sou um camarada que quer saber, que quer conhecer, que quero renovar a cada dia o meu entendimento, porque eu acredito que é na renovação dele que eu vou experimentar o melhor de Deus. E aí, dia desses, nos meus pensamentos, lá nos meus questionamentos, de repente, me veio essa pergunta: Senhor, por que ao longo da vida nós recebemos tantos nãos? Por que ao longo da nossa caminhada cristã,
ao longo da nossa caminhada de fé, por que a gente sempre tem a impressão de que a gente recebe mais nãos de Deus do que sim? Quem já teve essa impressão aqui? Parece que Deus diz mais não para a gente do que sim, não é verdade? Se a gente colocar na balança o número de sims que a gente recebe e o número de nãos que a gente recebe, nós temos a impressão de que a gente recebe mais não. Amados, e por incrível que pareça, foi olhando para o meu filho, estava um dia com ele, andando ali na pracinha, de mão dada com ele, vendo ele brincar, e foi ali andando com o meu filho, observando o comportamento, por isso que eu falei de paternidade, né? Porque foi observando o comportamento do meu filhinho, a maneira dele, e principalmente, entendendo a minha responsabilidade como pai, que o Espírito Santo começou não só a me mostrar, como também começou a me fazer entender as duas principais razões pelas quais Deus nos diz não. Existem duas razões principais fortes, dois argumentos fortes, pelos quais Deus ele diz mais nãos do que sim para nós. Só que antes da gente entender isso, deixa eu dizer uma coisa importante que faz parte. Por mais que muitas pessoas não entendam, ou por mais que muitas delas não aceitem, a grande verdade é que o amor, diferente da paixão, o amor de verdade, não é um sentimento. Amém? Durante muito tempo eu vivi a minha vida achando que amor era sentimento. Mas conforme a gente foi caminhando com Deus, entendendo a palavra, a gente começou a descobrir que amor não é sentimento, mas o amor é uma decisão. Quando a Bíblia diz lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo, presta atenção nisso. Deus amou o mundo de tal maneira, que o que ele fez? Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu único Filho, seu Filho Santo. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Amado, quando a palavra nos diz isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez essa atitude, qual é o recado que a Bíblia está dando para nós? É muito simples, o recado é de que Deus decidiu nos amar. Glória a Deus, amado. O recado que esse texto me passa é o de que Deus decidiu, Ele tomou uma decisão, eu vou ser por eles. Eu decidi ser por eles. Independente daquilo que eles vão se tornar, independente das escolhas que eles vão fazer, independente dos erros que eles vão cometer, ou até mesmo do quanto eles vão me decepcionar, independente disso, eu decido amá-los. Amém, amados? Então por que o amor não é um sentimento? Por que o amor é uma decisão? Porque se amor fosse sentimento, com toda certeza, o amor não resistiria às diferenças. Se amor fosse sentimento, o amor não iria resistir às decepções, não iria resistir às desigualdades. Amado, guarde isso. Se o amor fosse sentimento, no primeiro pecado do homem, a humanidade teria sido exterminada. Você concorda comigo? Porque o amor que as pessoas do mundo sentem está ligado a sentimento. E decepções ferem sentimentos. Contrariedades ferem sentimentos. Por isso que amor não é sentimento. Se amor fosse sentimento, de maneira nenhuma Deus entregaria Jesus para morrer por nós. Você concorda comigo? Se amor fosse sentimento, você acha? Peraí, eu vou entregar o meu Filho Santo, eu vou entregar o meu unigênito para morrer por essas pessoas que vão negá-lo, que vão machucá-lo. Eu não. Se amor fosse sentimento, o Pai pensaria dessa forma. E pensando dessa forma, jamais Ele entregaria Jesus para morrer por nós. Sabe por quê? Porque decepções matam sentimentos, mas não anulam decisões. Você pode ouvir dizer um glória a Deus? Eu vou repetir, vamos lá. Decepções
matam sentimentos, mas não anulam decisões. Quando você decide uma coisa, não importa o que aconteça. Não é verdade, eu sou assim. Se eu digo uma coisa, pode chover canivete, mas eu vou estar lá. Pode acontecer o que for, só se eu não conseguir, mas eu vou fazer. Por quê? Porque situações, decepções, contrariedades matam sentimentos, mas não anulam decisões. Por isso que Deus entregou Jesus Cristo por amor. Mas que tipo de amor? Não é amor de sentimento, porque se fosse amor de sentimento, a gente estava lascado. Deus decidiu nos amar. Eles vão fazer coisa errada, mas eu vou amar. Eles vão pisar na bola, mas eu vou amar. Eles vão me decepcionar. Eles não vão fazer a coisa do jeito que tem que ser, mas eu vou amar. Decisão. Mesma coisa um pai. Mesma coisa um pai comum. Eu estava olhando para o Davi nesse dia, conforme Deus foi me dando a palavra. Deus foi me dando a palavra com um dia que eu estava com o Davi. O Davi, ele pode fazer o que for por mim. Ele pode falar mal, ele pode fazer o que for. É claro, ele é um bebezinho, mas ele vai crescer. E eu tenho certeza que o Davi, ele pode fazer o que for comigo, mas eu não vou deixar de amá-lo. Sabe por quê? Porque o meu amor pelo Davi é mais que sentimento, é uma decisão. Amém, amados? Ainda que ele me machuque, ainda que algumas das suas escolhas me contrariem, mas eu não vou deixar de amá-lo por conta disso, porque o meu amor é uma decisão. Mas se amor for sentimento, na primeira decepção, acaba tudo. Eu não estou falando aqui, vamos entender, amados. Eu não estou falando aqui que no amor não existe nenhum sentimento. Vamos entender, porque senão você pode também achar que... Vamos entender. Existe sentimento no amor? Claro que existe. Existe ternura. Glória a Deus, amado. Quem ama sente ternura pelo outro. Quem ama sente afeto pelo outro. Quem ama sente aquele sentimento de bem-querer, não é? Mas todos estes sentimentos são providos por uma decisão. Quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, ao falar das características do amor, ele fala do amor como algo que para muitas pessoas beira o impossível. Quem lê 1 Coríntios 13 falando sobre o amor, qual é a impressão que a pessoa tem? É impossível amar dessa forma. É impossível amar dessa forma do jeito que a gente ama. Mas se nós aprendermos a amar da maneira certa, 1 Coríntios 13 torna-se possível. Vamos ver comigo, 1 Coríntios capítulo 13, abre lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 diz assim: o amor é... Vamos lá, igreja, vamos participar. O amor é... Quem é que quer sofrer por amor hoje em dia? Ninguém. Você está passando... Não, eu sofrer por amor é ruim, hein? Quem já ouviu isso aqui, levanta a mão da glória a Deus. Eu sofrer por amor é ruim, hein? Mas olha o que a palavra está dizendo aqui. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Você sabe o que significa a palavra leviandade? Sabe o que significa a palavra leviano? Ser leviano é ser alguém insensato. Ser leviano é ser alguém que julga. É ser alguém precipitado. Olha o que Paulo está falando aqui. O amor não é leviano, não é precipitado, não julga. Aí ele continua dizendo aqui, versículo 5: não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga é com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Aleluias! Pastor, mas é impossível amar assim. É impossível amar dessa forma, porque se eu amar dessa forma, eu vou sentir, eu vou sofrer, eu vou isso, eu vou aquilo. Amados, é impossível. Olha para mim. É impossível se o amor for encarado como sentimento. Aí é impossível mesmo. Por quê? Porque sentimentos se desgastam. Diga comigo, sentimentos se desgastam. Diga comigo, sentimentos diminuem.
Sentimentos até morrem diante das decepções. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez que a gente deixa de sentir para decidir, uma vez que a gente deixa de lado os sentimentos de um coração enganoso, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Eu estou sentindo meu coração, eu amo aquela pessoa, mas isso, mas aquilo. Olha o que a palavra está dizendo. Uma vez que nós deixamos de lado os sentimentos do coração enganoso para decidirmos amar, você sabe o que acontece? O nosso amor, como disse Paulo, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, e o melhor de tudo, mesmo em meio às adversidades, ainda assim, o nosso amor nunca acabará. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. Ame, ame. Mas como uma decisão, diga glória a Deus. Vamos entender então. Deus nos ama. Você recebe essa palavra? Levanta a tua mão para você e diga: Deus me ama. Só que entenda, Ele não sentiu de nos amar. Ele me ama, Ele te ama. Mas Ele não sentiu de me amar. Não. Ele decidiu me amar. Amém? Quem está entendendo, pastor, até aqui? Ok? Isso é importante você entender. Vamos lá, segunda parte. Só que o amor, esse amor que decide amar, ele traz consigo responsabilidades. Diga comigo, o amor traz consigo responsabilidades. E a primeira responsabilidade do amor, sabe qual é? É cuidar. A primeira responsabilidade do amor é proteger. Amém? Assim como o papel da mãe é cuidar, o papel do pai é proteger. Diga assim comigo: quem ama, cuida. Diga mais alto: quem ama, protege. Aí a gente cai no tema da mensagem de hoje. Voltando lá para o tema. Ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, ao contrário da opinião do mundo, os nãos de Deus não são para nos tolir. Quando Deus ele diz para mim, quando Deus ele diz para você não, por mais que esse não soe para nós como uma retaliação, Deus não diz não para retalhar. Deus diz não para proteger. Amém, irmã? Deus diz não para quê? Para cuidar. Deus diz não para nos livrar de perigos que na maioria das vezes os nossos olhos não conseguem ver. Amado, quantas coisas, olha aqui para mim, quantas coisas acontecem com a gente todos os dias e Deus está lhe dando livramento. Às vezes você sai, amado, e acontecem tragédias pelos caminhos por onde você anda. Sabe aquela passagem que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Você sabe o que significa essa passagem? Livramento de Deus, cuidado de Deus, proteção de Deus. Todos os dias, Deus nos dá livramento. E quantas vezes que coisas nem chegam a acontecer. Tem coisa que nem acontece, que a gente nem fica sabendo. E Deus está lá livrando. É um trem que você ia pegar e você acaba se atrasando, não pega, e lá na frente o trem bate, morre todo mundo e você é salvo. É um ônibus que você estava correndo para pegar, aí você não consegue pegar, o ônibus vai embora, daqui a pouquinho todo mundo é assaltado e você não é. Você pode dar glória a Deus aí? O que é isso? É proteção, é cuidado. Amém, amados? No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 8, o que Isaías diz lá? Que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus, eles são o que, igreja? Eles são mais altos do que os nossos. O que isso significa? O que isso quer dizer? Isso significa que assim como os olhos de um pai
Assim como a experiência de um pai é maior do que a experiência de um filho, assim como os olhos de um pai enxergam mais à frente do que os olhos de um filho, quem melhor que o pai, gente, para saber o que é melhor para um filho? Quem melhor do que Deus, que conhece o ontem, que conhece o hoje e que conhece o amanhã? Quem melhor do que Deus, que conhece aquilo que está no profundo e aquilo que está no escondido, que enxerga além da nossa visão? Quem melhor do que Deus para nos proteger e nos livrar dos males? Ninguém. Só Deus pode cuidar de você da maneira correta. Só Deus pode proteger você dos perigos que você vê e dos perigos que você não vê. Só que o problema é que às vezes Deus nos cuida, às vezes Deus nos protege, mas muitas das vezes Ele nos cuida e nos protege de que maneira? Nos dizendo não. Glória a Deus. Para te proteger, para evitar que você faça uma bobagem, para evitar uma tragédia, Deus, Ele para te proteger, para cuidar de você, Ele diz não. Não para determinadas amizades. Deus vive dizendo, você está andando com essas pessoas, cuidado. Não ande com elas. Não desças ao Egito, diga glória a Deus. É Deus falando, não, por quê? Porque você não vê, mas Ele enxerga além. Ele sabe o que as pessoas falam de você pelas suas costas. Ele sabe quem as pessoas são na sua frente e quem as pessoas são por trás de você. Ele enxerga além das aparências. Então muitas das vezes, para nos proteger, Deus Ele diz não para determinadas amizades. Ele diz não para determinadas práticas. Não faz assim, não faz isso. Para nos proteger, Deus diz não para aquilo que é agradável à nossa carne, mas que corrompe o nosso espírito. Pô, mas isso aqui é tão legal, é tão bom, mas corrompe o teu espírito. Ah, eu gosto tanto de ver isso, mas Deus está dizendo, não, pô, por que Deus é tão chato? Deus pega no pé, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ir ali, por quê? Porque agrada a tua carne, mas corrompe o teu espírito. Isso é amor, glória a Deus, igreja. Isso é amor, isso é cuidado. Quem está entendendo, pastor, até aqui, diga glória a Deus, amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, a criança, presta atenção, a criança, por ela não ter o entendimento de um adulto, por ela não ter a experiência de um adulto, a criança, ela não tem noção de perigo. Isso tudo Deus me dando ali com Davi. Criança não tem noção de perigo, amado. Só que infelizmente, existem brincadeiras que por mais legais que pareçam, são perigosas. É legal para a criança, é divertido para a criança, mas sem que ela saiba, aquela brincadeira que é divertida, faz mal. Existem coisas que os nossos filhos fazem, e quem aqui é pai sabe disso. Existem ideias que os nossos filhos têm, que por mais que elas pareçam boas aos seus próprios olhos, a criança nem sabe, o filho nem sabe. Mas apesar de parecer bom aos seus olhos, pode ferir. Apesar de parecer bom aos seus olhos, pode matar. Então, além do pai proteger o filho dos perigos do mundo, o pai acaba também tendo que proteger o filho, sabe de quem? Deles mesmos. Quando se é pai, você tem que proteger o teu filho do mundo, dos perigos de fora, e você tem que proteger o teu filho dele mesmo. Porque se depender dele, ele faz um monte de coisa que não deve. Quantas vezes eu estou brincando com Davi está em cima do sofá, de repente ele chega na beira do sofá e se atira. E eu tenho que dar o meu jeito para agarrar ele. E às vezes cai controle, cai celular, cai tudo da minha mão e eu vou lá para segurar ele. Aí sabe o que ele faz? Ele olha para a minha cara e faz assim, e ri.
podia se arrebentar todo, ele podia se machucar todo, mas ele não tem noção. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Você está entendendo, amado? Assim acontece também com cada um de nós que estamos aqui, na nossa relação com Deus, gente. Nem tudo aquilo que você acha maravilhoso é bom para você. Nem tudo aquilo que você acha que é perfeito, não, se eu conseguir esta porta, se eu conseguir essa liberação, se eu conseguir esse cargo, se eu conseguir essa mulher, se eu conseguir esse homem, a minha vida vai mudar. Não, nem tudo aquilo que você acha que vai ser bom para você será de fato. Porque a tua visão é limitada, o teu entendimento é pequeno, mas os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos que os seus. Deus enxerga além daquilo que os seus olhos podem ver. Olha o exemplo de Ló. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a discutir. E Abraão vai dar para Ló o privilégio de decidir para onde ir. O que Ló vai fazer? Não vai orar, não vai buscar Deus, não vai pedir direção, nada. Ele vai ser guiado pelos seus olhos, ele vai olhar para as campinas do Jordão. E porque lhes parecia boas e agradáveis, ele vai preferir ir para as campinas do Jordão. Isso aqui vai ser bom demais para mim, isso aqui vai ser meu gado, vou crescer. Pois é, mas as campinas do Jordão era o quintal de Sodoma. E diz a palavra que se não fosse pela oração de Abraão, clamar a Deus pelos anjos, Ló seria morto. Deus vai enviar um anjo para tirar Ló, para salvar ali a vida de Ló, porque Ló iria perecer por uma escolha errada. Por quê? Porque ele não permitiu que Deus o protegesse, que Deus cuidasse dele. Amado, se tem alguém que pode nos proteger dos outros, e principalmente, se tem alguém que pode nos proteger de nós mesmos, esse alguém é Deus. Provérbios no capítulo 14, no versículo 12, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem, para nós, parecem direitos, parecem bons, parecem satisfatórios. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles é morte. Meu irmão, talvez você está aqui hoje triste, porque aquilo que você gostaria muito de fazer, e principalmente aquilo que você insiste em chamar de perseverança, na verdade é obstinação. Tem muita gente que acha que é perseverante, não, é obstinado. A pessoa perseverante é aquela pessoa que não traz sobre si ansiedade e que confia na palavra de Deus. Você pode dar glória a Deus? O perseverante é aquele que recebe uma direção de Deus e que nessa direção ele permanece, ele continua, ele não para. Agora o obstinado não. O obstinado é aquela pessoa que Deus não disse, é aquela pessoa que Deus não falou, é aquela pessoa que Deus não autorizou, é aquela pessoa que sentiu no seu coração e ela ainda assim permanece num caminho do qual o Pai falou para ela não estar, ou que o Pai nem deu direção. Então muitas pessoas acham que são perseverantes quando na verdade são obstinadas. E talvez você está aqui, e talvez você está triste, porque na sua obstinação as coisas não têm dado certo. Porque quando você vai buscar de Deus, Deus ele tem dito não para coisas que você deseja. Talvez você está aqui, meu amado, e aquilo que aos seus olhos você não tem nenhuma dúvida de que vai dar certo, talvez Deus tenha dito não. Só que nesta manhã, a palavra de Deus, a palavra do Pai para você é esta: não se revolte, não se entristeça, não lamente pela impossibilidade de não conseguir fazer aquilo que você quer, não, mas ao invés disso, se alegra. Sabe por quê, meu amado? Porque além de te livrar, além de te guardar, além de cuidar de você, o Pai te diz não. Sabe para quê? Não para te lembrar quem manda. O Pai te diz não para te lembrar quem te ama. Quem te ama é o Senhor. Fala bem forte ao Senhor. Não é para te dizer quem manda, é para te dizer que ama. Sabe quando o pai bate na mesa e diz: pá, quem manda aqui sou eu? Deus não faz isso. Você pode dar glória a Deus? Ô moleque, ô rapaz, quem manda aqui sou eu. O pai diz isso. Mas Deus diz, não. Eu estou dizendo não para você, não é para te mostrar quem manda, é para te mostrar quem te ama. Eu te amo. Aleluias. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz: ainda, olha para cá, porque isso aqui é profundo.
ainda que uma mãe se esqueça, isso é difícil, hein? Mas ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Aleluia. Diga comigo, eu sou amado. Mas não com essa voz de quem está dormindo. Vamos lá, diga, eu sou amado e protegido do meu Pai. Então a primeira razão pela qual Deus nos diz não é para quê? Por amor. Deus diz não primeiro, para proteger. Deus diz não primeiro, para cuidar. Vamos lá, repita comigo. Deus me ama e por me amar, Ele me diz não primeiro, para me proteger, para cuidar de mim. E segundo, Deus diz não para nos ensinar. Amém? Aí a gente vai cair lá perto do texto que a gente leu. Provérbios, capítulo 3. O que diz aí o versículo 11? A gente leu 12, mas o que diz Provérbios 3:11? Vamos lá. Diz assim: filho meu, você pode dar glória a Deus aí? Olha que frase gostosa se ouvir, né? Oh, meu filho. Eu imagino Deus falando isso. Oh, meu filho. Filho meu. Ah, neném. Não rejeites a correção. O que significa correção? Diga, ensinamento. Estou te ensinando. Corrigir é ensinar. Não rejeites a correção, o ensinamento do Senhor. Nem te enojes da sua repreensão. O que é repreensão, igreja? É ensinamento. Glória a Deus, amado. Ele está repreendendo para ensinar. Não rejeite, nem te enojes da sua repreensão, do seu ensinamento. E aí a gente cai no texto inicial. Porque o Senhor repreende, o Senhor ensina aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Amém? Olha aqui para mim. Por que Deus nos diz não? Por quê? Porque uma vez que Ele nos ama, e por amar, por Ele saber, por Ele querer sobre nós, a bênção recalcada, sacudida e transbordada, por Ele não querer que venhamos receber bênçãos que nos acrescente dores, eu não quero dor para você. A bênção do Senhor é o que enriquece, e ela não acrescenta dores. Deus não quer que você conquiste coisas a preço de dor. Pastor, é possível prosperar, é possível crescer, é possível vencer na vida sem Deus? Claro, totalmente possível. Pessoas conseguem ser muito prósperas com Deus e outras pessoas conseguem ser muito prósperas sem Deus. Mas a diferença da pessoa próspera com Deus e a pessoa próspera sem Deus é que a pessoa, para prosperar sem Deus, ela até vai conseguir crescer, mas ela vai trazer sobre si muitas dores, porque a maneira com que essa pessoa vai usar, os métodos que essa pessoa vai usar para crescer vão lhe gerar dores na família, na vida pessoal. E uma vez que a gente obedece a palavra de Deus, Deus Ele libera sobre as nossas vidas a bênção que não acrescenta dores. Amém, amados? Então, justamente por nos amar, e por desejar sobre as nossas vidas bênçãos que não nos acrescentem dores, o que Deus faz? Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele nos repreende, assim como um pai ao filho a quem Ele quer bem. E se a gente for na palavra de Deus, a gente vai ver claramente vários e vários exemplos acerca disso. Por exemplo, quando Deus disse não para Caim, Deus disse não para Caim. A Bíblia diz que Abel foi apresentar para Deus o melhor, né, do gado, porque ele era pastor de ovelhas, e Caim, ele era lavrador da terra. Cael e Abim. Você pode dar glória a Deus aí, mano? Essa foi boa, hein? Cael e Abim. Juntei uma coisa com a outra. Caim e Abel foram apresentar o melhor daquilo que eles faziam para Deus. Só que Deus vai olhar para a oferta de Abel, para não juntar de novo. Deus vai olhar para a oferta de Abel
e ele vai receber. Mas quando ele olhou para a oferta de Caim, ele disse o que para a oferta de Caim, igreja? Não. Mas Deus disse não para Caim por quê? Está lá em Gênesis 4. Porque ele estava ensinando. E ao dizer não para Caim, o que Deus estava ensinando, gente? Deus estava ensinando que a excelência precede a aceitação. Diga assim comigo, a excelência precede a aceitação. Não dá para você ser aceito se primeiro você não fizer as coisas com excelência. Não dá para você querer ser aceito, não dá para você querer ser recebido, não dá para você querer ser honrado, não dá para você querer ser reconhecido se antes do reconhecimento você não fizer com excelência. Vai comigo, Gênesis capítulo 4, vamos ver. Gênesis, capítulo de número 4, olha o que diz aqui a partir do versículo 3, vamos ler. Gênesis capítulo 4, verso 3 diz assim: e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, qualquer coisa, pegou lá, juntou meia dúzia de coisinhas e apresentou para Deus. E Abel também trouxe, mas olha aí, ó, dos primogênitos de suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Aí o que aconteceu com Caim? Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante, e o Senhor disse para Caim: ô Caim, vem cá, você está de bico, você está aborrecido, você está chateado, você está de mal com a vida, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Aí olha só o que o Senhor vai dizer: se bem fizeres, diga glória a Deus, se bem fizeres, não é certo que haverá aceitação para ti? Amém, amados? Se eu fizer o bem, se eu fizer a coisa direita, se eu fizer a coisa com excelência, Deus vai me aceitar? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Claro que vai. Você quer ser aceito? Então aprenda com o meu não. Aprenda que a excelência precede a aceitação. Quer ser aceito? Faz direito. Quer ser aceito? Faz da maneira que tem que ser feito. Ao dizer não para Caim, Deus estava ensinando. Amém, amado? Mesma coisa aconteceu com Moisés. Quando Deus disse não para Moisés, a fim de que ele não entrasse na terra prometida. Você consegue imaginar isso? Camarada conduziu o povo, camarada viu maravilha, viu o povo sair do Egito, viu o mar vermelho se abrindo, passou um sufoco com o povo aquele tempo todo, e na hora de entrar na terra prometida, chegamos na terra, Deus vai dizer para ele o quê? Não! Não vai entrar. Senhor, mas eu conduzi o povo. Você não vai entrar. Senhor, mas eu guiei o povo, mas eu vi a tua glória, sinais, mas você não vai entrar. E por quê? Quando Deus disse não para a entrada de Moisés na terra prometida, está lá em Números 20, o que Deus queria? Ensinar a Moisés. Ou melhor, não só ensinar a Moisés, ensinar a nós. Glória a Deus, amado. Exemplo para nós. E o que Deus queria nos ensinar? Deus queria ensinar que a gente pode até se irar, mas a gente não pode perder a nossa razão. Sabe por quê? Porque a ira, ela não pode dominar os meus sentimentos, porque se a ira dominar os meus sentimentos, eu vou agir loucamente. Você sabe por que Moisés não vai entrar na terra? Porque quando o povo estava sofrendo de sede no deserto, Deus ele havia dito para Moisés: Moisés, você vai ferir a rocha, e quando você ferir a rocha, a água vai brotar e o povo vai matar a sede. Moisés vai lá, vai ferir a rocha e a água vai brotar. Só que o povo vai ter sede de novo. E aí Deus vai dar uma ordem para Moisés: Moisés, você vai agora diante da rocha, só que dessa vez você não vai ferir. Apenas peça, apenas fale. Só que o povo estava em cima de Moisés. O povo estava murmurando, e aí no calor da murmuração o sangue subiu. Diga glória a Deus. Quem está se identificando aí? Pastor, eu sou aquela pessoa de pavio curto. Se nem eu começar a falar, neguinho começar a se levantar, neguinho e branco também, porque olha aí a questão da discriminação. Se neguinho começar a falar, se branquelo começar a falar, o sangue já sobe, já começa a cair. Pois é, aconteceu com Moisés a mesma coisa. O povo começou a murmurar, quer saber do negócio? Ele pegou a vara e pá! Era para ele falar, mas ele feriu a rocha. Então quando Deus disse lá na frente, quando Deus disse você não vai entrar, o que Deus está? Não é que Deus é mau, não é que Deus não ama. Glória a Deus, amado. Deus ensina. Qual é a responsabilidade de quem ama? Proteger e ensinar.
Deus estava ensinando para Moisés: Moisés, não adianta. Você não pode deixar que a ira tome conta da sua vida. Provérbios capítulo 14, verso 29 diz: o homem paciente, o homem longânimo é grande em entendimento, mas o precipitado pela ira, pela revolta, seja lá por que for, o precipitado revela a sua insensatez. Deus estava ensinando que, como homens e mulheres e filhos e servos de Deus, a gente tem direito de se irar, mas a gente não pode dar vazão à carne, para que através da ira venhamos fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, diga glória a Deus. Quando Deus disse não para Paulo, quando Deus disse não para Paulo acerca do espinho na carne, lembra? Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Paulo vai orar 3 vezes a Deus: Senhor, arranca esse espinho de mim. Nós não sabemos ao certo, ninguém sabe dizer ao certo o que era aquele espinho na carne. Só se sabe que era algo que o esbofeteava a fim de que ele não se engrandecesse. Então Deus permitiu o espinho na carne de Paulo. E por 3 vezes Paulo vai orar a Deus pedindo: Senhor, arranca o espinho. E Deus vai dizer não. Senhor, arranca o espinho. E Deus vai dizer não. Senhor, arranca esse espinho da minha carne. E Deus vai dizer não. Mas Deus estava dizendo não porque ele era mau? Sim ou não, igreja? Deus estava dizendo não para ensinar. E ensinar o que, pastor? Ensinar que a graça de Deus é o que nos faz fortes. Tanto que o próprio Senhor vai dizer: Paulo, eu não vou tirar, sabe por quê? Porque a minha graça é o que te basta. Sabe por quê? Porque o meu poder na sua vida se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando o espinho está doendo em você, é que você se torna forte. É quando o espinho está doendo e que você se sente fraco, é aí que eu estou te aperfeiçoando, é aí que eu estou te fortalecendo. Mas o que a gente entende por essa palavra? A gente entende que enquanto muitos na fraqueza são fracos, enquanto muitos na fraqueza esmurecem, a graça do Senhor na nossa fraqueza não nos deixa cair, mas a graça do Senhor na nossa fraqueza nos levanta. A graça de Deus na nossa fraqueza não nos deixa fracos. A graça de Deus na nossa fraqueza nos faz fortes, porque a nossa força não vem do braço, a nossa força vem do Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor: a minha graça te basta, Paulo. É por isso que eu te digo não. Aleluias. Enquanto na fraqueza muitos são fracos, o homem que tem sobre si a graça de Deus na fraqueza, ele não é fraco. É na fraqueza que ele se levanta. É na fraqueza que somos aperfeiçoados. É na fraqueza que somos preparados. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Deus disse não para Paulo para ensinar que o que ele precisava era da graça de Deus. E por último, quando Deus disse não para Jesus: pastor, mas Deus disse não para Jesus? Disse. Jesus estava lá, Monte das Oliveiras. Os discípulos que ele chamou para orar com ele estavam dormindo. O seu suor vertia gotículas de sangue, porque ele já estava antevendo as aflições que viriam. Ele sabia que por aquilo que ele iria passar, mas uma coisa é você saber e outra coisa é você começar a sentir antecipadamente. Jesus estava antecipadamente sentindo as aflições. E num momento de profunda angústia, Jesus ele vai olhar para o céu e vai dizer: Pai, você pode dar glória a Deus aí? Amado, deve ter sido muito difícil para Deus, porque se meu filho fala um negócio desse, eu ia me amolecer todo. Ele vai olhar para o céu e vai dizer: Pai, se for possível, deixa eu passar por isso não. Se for possível, Pai, me livra. Passa de mim esse cálice. Deus não vai dizer não. Deus não vai dizer não com palavras. Deus vai dizer não com silêncio. E Jesus vai ouvir o silêncio de Deus. Você pode dar glória a Deus? Sabe aquela coisa do pai? Acontecia isso muito, né, pai? A gente chegava na casa de alguém e eu era guloso, eu comia com os olhos. Chegava na casa dos outros, já queria comer, já queria. Só que minha mãe já me apertava, estão os dois ali, ó, testemunho.
Já saía de, você não vai me fazer vergonha na cara dos outros, hein? Senão, hoje em dia não pode, né? Não pode bater. Aí quando chegava lá e aí a pessoa oferecia, quer um biscoito? Aí eu olhava para minha mãe. Meu pai já deu uma gargalhada ali, né? Olha como é que é legal ter pai e mãe na igreja. Você pode dar glória a Deus, né, mano? A gente se diverte, né? Aí eu olhava para minha mãe, olhava para meu pai. Não precisava falar, irmão. Você pode dar glória a Deus aí? Eu acho que você está rindo porque com você também devia ser a mesma coisa, né? Não precisava olhar, hoje em dia não. Hoje em dia a gente olha, a gente reolha, a gente faz careta e a criança não entende. Mas naquela época não, era um olhar. E a gente já sabia. Agora sério, meu irmão. Pai não precisa nem falar. Pai, passa de mim esse cálice. Sem dizer, o pai disse não. Mas o pai disse não para Jesus porque ele não amava? Não. Porque ele estava ensinando. Não ensinando a Jesus porque Jesus sabia. Mas ele queria trazer um ensinamento para nós. Amém, amados? E o que o pai estava ensinando? Através daquele não, o pai estava nos ensinando que para viver as promessas, para ser honrado por Deus, não é como a gente quer. Não é do jeito da gente. Não é dentro das nossas regras. Olha aqui para mim. Você vai ser honrado e exaltado por Deus em nome de Jesus. Na tua família, no teu casamento, na tua vida financeira. Deus vai honrar você, mas entenda, Ele não vai honrar você do seu jeito. Ele não vai honrar você nas suas regras, não. Ele vai honrar você no jeito dele. Então, ao dizer não para Jesus, o que Deus estava nos ensinando, meu irmão? Que é do jeito dele, é como ele quer. Jesus, ele vai receber um nome sobre todo nome, ao qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele vai ser honrado pelo Pai. Vai ser honrado. Mas tudo por quê? Por que Jesus vai ser honrado? Porque ele entendeu que ele precisava ir com Deus até o fim. Olha aqui para mim. Nós temos que ir com Deus até o fim. Não importe o que estivermos passando. Não importe a luta que estivermos enfrentando. Eu tenho que ir com Deus até o fim. Mateus capítulo 26, e essa aqui é para a gente terminar. Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 39. Aqui, ó. Mateus capítulo 26, versículo 39, diz assim: E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, papai, se é possível, passe de mim esse cálice. Ponto e vírgula. Todavia, diga glória a Deus. Não precisou, ele já sabia, ele já recebeu. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha aqui para mim, igreja. O tema dessa mensagem é: por que Deus diz não? E nessa manhã Ele está trazendo a revelação da sua vontade para cada um de nós. Por que Deus tem dito não para algumas coisas na sua vida? Por que Deus tem dito não para algumas decisões que você quer tomar? Por que Deus tem dito não para coisas que você deseja muito fazer e que você tem certeza que vão dar certo? Por que mesmo assim Deus diz não? Primeiro, para te proteger. Segundo, para te ensinar. E tudo isso porque Ele escolheu, porque Ele decidiu te amar. Quem toma posse dessa palavra aqui, diga glória a Deus. Eu quero orar por você. Não orar para que Deus mude de ideia, porque volto a dizer, se Ele está dizendo não, vai ser melhor para você. Amém? Você não entende por agora, mas depois você entenderá o porquê desse não. Eu não vou orar para que Deus venha mudar de ideia, porque se Ele mudar de ideia, Ele só vai mudar de ideia se for bênção para a sua vida, porque se não for, Ele vai continuar dizendo não. Porque às vezes Deus diz não, e o não de Deus às vezes não é definitivo. Às vezes Deus ele diz não porque não é o momento. Amém, amados?
Tem coisas que Deus diz não, não é que Ele não quer que você faça ou que Ele não quer que você viva. Ele não quer que você faça, Ele não quer que você viva naquele momento. Mas num outro momento aquilo pode ser bênção para você. Então, meu amado, se Deus Ele tem dito não para você, não murmure e não reclame, aceite. Porque Ele pode estar te livrando, Ele pode estar te protegendo, ou Ele pode estar te ensinando alguma coisa. Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Então toda a igreja se coloque de pé, e assim que você se colocar de pé, você vai dar para Jesus a tua melhor salva de palmas. Isso. Eu quero que você aplauda bem forte a Jesus aí no seu lugar. Abre a tua boca e diga glória a Deus. Deixa eu pedir uma coisa para você. Você vai colocar a tua mão sobre o seu coração. Você vai curvar a sua cabeça. Você vai fechar os seus olhos. E eu quero que você pense em tudo isso que a gente acabou de ministrar, em tudo isso que a gente acabou de falar. Eu quero que você pense nos teus planos, nos teus projetos, na tua vida. O que você tem feito? Quais são as decisões e escolhas que você tem tomado? Começa a refletir um pouco na sua vida, dentro dessa palavra que a gente ministrou. E permita que esta palavra traga o consolo para o teu coração. Porque volto a dizer, não é fácil. A coisa mais difícil para o homem é ser contrariado naquilo que ele deseja. A coisa mais difícil para o ser humano é ser contrariado. Mas esse é o sacrifício que o Senhor requer de nós para vivermos bênçãos com Ele. Amém? Quando nós falamos de sacrificar na igreja, quando nós falamos de oferta de sacrifício a Deus, nós não estamos falando de dinheiro. A gente não está falando de bens financeiros. Porque o maior sacrifício não é você dar uma oferta de 500, de 1.000, de 2.000 reais na igreja. O maior sacrifício é você reconhecer que está errado. O maior sacrifício é você se quebrantar. O maior sacrifício é você abrir mão das suas convicções para fazer a vontade de Deus. Este é o maior sacrifício. Assim como o maior milagre não é um cego enxergar, não é um mudo falar, não é um surdo ouvir ou um paralítico andar. O maior milagre é um coração duro, endurecido, se quebrantar e abrir para Deus. Nesta manhã o Senhor Ele nos diz em Apocalipse, a mesma palavra que está lá em Apocalipse 3, se eu não me engano, verso 20. Jesus Ele nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei, e ele comigo. Deus quer entrar na sua vida nesta manhã. E se você abrir mão das suas convicções e abrir a porta para Ele, Ele entrará e Ele fará morada na sua vida. E o mais importante de tudo, Ele vai cuidar de você. Fecha os teus olhos. Louve assim comigo. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Você pode levantar a tua mão e dizer: Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho,
Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, declara isso. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras vão se abrir, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender. Deus está te ensinando nesta manhã, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Levanta a tua mão para o céu, profetiza, diga: Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou. Nós nunca estamos sozinhos, porque Ele cuida de nós. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou. Eu sei, Deus cuida. Eu quero ouvir os adoradores do Senhor nessa manhã. Louve a Ele, vai. Deus cuida de... Aonde? Coisa linda. Deus cuida de mim, eu amo. Coisa linda, louve. E não ando sozinho. Oh Senhor, eu sei, Deus cuida de mim. Isso, em adoração, vai. Deus cuida de mim. Oh Senhor, nós reconhecemos isso. Eu amo e não ando sozinho. Eu sei, Deus cuida de mim. Meu querido, eu quero orar por você. Mas antes da gente orar, eu não poderia terminar esse culto sem dar a você a oportunidade de ser cuidado por esse Pai. Eu não poderia terminar esse culto nesta manhã sem dar a você a oportunidade de permitir que o Senhor seja mais do que Deus na sua vida, mas te dar a oportunidade de permitir que Ele seja o teu Pai. Porque a palavra do Senhor, ela diz que todos quantos recebem a Jesus Cristo são feitos filhos de Deus. Todo ser humano na face da terra é criatura de Deus. Todo ser humano na face da terra é criatura do Senhor. Mas nós só nos tornamos filhos quando recebemos e confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador. E uma vez que eu me torno filho de Deus,
Deus, Ele se torna o meu Pai. Aleluias. Deus, Ele passa a cuidar de nós. Deus nos ensina, Deus nos protege. Deus que vai cuidar. É Deus que vai dirigir a tua vida. É Deus que vai dirigir os teus passos. Não será você na tua sabedoria limitada, mas será Deus no seu conhecimento infinito que vai cuidar de você. Pastor, o que eu preciso fazer para que nessa manhã Deus Ele passe a ser também o meu Pai? Você precisa confessar Jesus. Você precisa receber Jesus. Por isso, antes da gente orar, eu quero fazer o primeiro convite para você que ouviu esta palavra e talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus numa igreja evangélica. Pastor, eu já visitei muita igreja, mas confessar Jesus, entregar a minha vida para Jesus eu nunca fiz, porque eu achava que não precisava. Precisa. Quando você confessa Jesus, você deixa de ser criatura e passa a ser filho. E como filho, Deus Ele ensina você, Deus Ele protege você. Há alguém aqui nessa manhã que nunca confessou Jesus como Salvador, mas quer fazer isso agora? Pastor, nunca confessei Jesus, nunca entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero fazer isso agora. Eu não quero mais ser guiado por mim mesmo, mas eu quero que a partir de agora Deus cuide de mim e Cristo viva em mim. Tem alguém nessa manhã que quer confessar Jesus como seu Salvador? Se você quer, basta um gesto, basta levantar a tua mão direita bem alto para o céu e eu vou orar por você. Há alguém para Jesus nesta manhã? Amém? Alguém que queira confessar, receber Jesus como Salvador? Se você quer, basta erguer a tua mão direita e eu vou orar. Amém? O meu segundo convite é para você que está afastado. Ah, pastor, eu me afastei do caminho. Eu sou como aquele filho pródigo que saiu da casa do pai. Apesar do pai só cuidar de mim, apesar do pai só querer o meu bem, só querer o melhor para mim, eu me achei por direito de pegar aquilo que nem mesmo era meu e fui embora. Meu irmão, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra e você está desviado, está desviada, está afastado, está afastada. Mas o pai sabia que você ia estar aqui hoje. E assim como o pai do filho pródigo preparou uma roupa nova, sandálias nos pés, um anel no dedo e preparou uma ceia, nesta manhã o Senhor tem coisas novas para você. O Senhor já estava te esperando, meu irmão. Por isso Ele preparou esse banquete, Ele preparou esta palavra para alimentar o teu espírito e te dar a oportunidade de você voltar para os braços dEle. Por isso eu quero perguntar se há alguém aqui nessa manhã, afastado ou afastada, desviado ou desviada, e que quer agora voltar para Jesus. Pastor, eu não só quero, eu preciso voltar para Jesus. Se você está afastado e quer, e precisa voltar para Jesus, se você está afastado e quer voltar agora para a casa do Pai, levanta a tua mão direita bem alta para o céu, e eu vou orar por você. Alguém afastado, desviado, desviada, e que quer voltar para Jesus? Amém? Se você quer, levante a tua mão para o céu. Todos os que estão aqui já são do Senhor, já estão firmes. Você que já está firme com Jesus, levanta a tua mão direita bem alto para o céu aí. Você que já é de Cristo, levanta a tua mão bem alto para o céu, diga glória a Deus. Aleluias. Então começa a levantar com a tua mão erguida, começa a erguer também a tua voz. Com a tua mão erguida, começa a levantar, começa a adorar a Ele. Com a tua mão erguida, fecha os teus olhos, abre a tua boca e adore. Adore, exalte ao Pai nessa manhã, porque o Pai está aqui para cuidar de você. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois serei. Eu sei, Senhor, que não ando sozinho, não estou sozinho, pois serei. Eu sei, sim, que não ando sozinho, não estou sozinho, pois serei. Deus cuida de nós.
Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Você pode abrir a tua boca e glorificar a Ele. Diga glória, 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 glória a Deus. Aleluias. Levante a tua mão para o céu e diga assim comigo: eu tomo posse. Diga com autoridade e com fé, diga: eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida. Eu não vou mais me entristecer com os nãos de Deus, mas eu entenderei que os nãos de Deus é para me proteger e para me ensinar. Amém? Que venhamos aprender com os nãos, para que sejam liberados os sims. Você toma posse essa palavra sobre a sua vida? Então vamos aplaudir mais uma vez bem forte ao Senhor. Aleluias. Pode sentar um instante, sente aí um instante no seu lugar. Pega a palavra de Deus mais uma vez. Pega a palavra. E eu gostaria que você abrisse comigo aqui no mesmo livro de Provérbios. Amém? Provérbios no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Nós pregamos no versículo 12, mas vamos ler a partir do versículo 6. Se você encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra. Isso é um conselho de Deus para nós. Reconhece-o, não em alguns, mas em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Por que eu não posso ser sábio? Por que eu não posso ser presunçoso? Porque os meus olhos são limitados, os meus pensamentos e os meus caminhos são limitados. Os caminhos do Senhor são mais altos que os meus. Os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Então, em vez de ser presunçoso, eu preciso confiar, preciso crer. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os seus bens. Diga glória a Deus. Que esse negócio de ser dizimista, esse negócio de ser ofertante, isso é papo furado. Não, aqui é ensinamento. É o Pai ensinando, é Deus ensinando a cada um de nós, assim como o Pai ensina ao Filho. Ele vai dizer aqui, honra ao Senhor com os teus bens. Em algumas traduções dizem com a tua fazenda, não é? Fazenda aqui não é fazenda de gado, como já vi alguns pastores ministrando, mas é fazenda no sentido de fazer, né? Honra ao Senhor com o fruto do seu trabalho, com o fruto daquilo que você faz. Honra ao Senhor com a tua fazenda ou com os teus bens, e com as primícias, com a primeira parte dos teus ganhos, ou seja, primícia, não é? Fidelidade, o melhor, é aquilo que o Abel fez diferente do Caim. Quando Abel ofereceu o seu melhor para Deus, por que Deus recebeu a adoração de Abel e desprezou a de Caim? Porque Abel ele fez com excelência, e a excelência, né? Ela vem antes da aceitação. Você pode dar glória a Deus aí? Quem quer ser aceito aqui, diga glória a Deus. Então tudo que você fizer para Deus, você tem que fazer com excelência. Inclusive a questão da fidelidade. Não é fazer qualquer coisa para Deus. Peraí, vou na igreja. Você faria qualquer coisa para o seu filho? Se você fosse dar um presente para uma autoridade, você daria qualquer presente? Quando você vai honrar um pai, quando você vai abençoar um filho, você faz qualquer coisa? Não. Então por que para Deus a gente tem que fazer qualquer coisa? Né? Então o Senhor está ensinando aqui, né? A excelência, ela vem antes da aceitação. Se eu quero ser aceito, eu preciso fazer com excelência. Ele diz aqui, honra o Senhor com os teus bens, e com a primeira parte, ou seja, com o melhor dos teus ganhos. Aí o versículo 10, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Diga glória a Deus. Vou te abençoar. E aí cai no texto que a gente pregou, né? Filho meu, não rejeites a correção, não rejeites o ensino do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, não te enojes do seu ensino, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então olha aqui para mim, tudo que a gente aprende e que está escrito na palavra de Deus, não é para o teu mal, é para o seu bem. Tem coisas que a gente concorda? Tem coisas que a gente
não concorda? Tem. Tem coisas que a gente faria diferente e de repente a gente acha na nossa presunção que poderíamos até fazer melhor? Tem. Mas isso é coisa de filho. Amém? Cabeça de filho é assim. Acha que pode ser melhor que o pai já está ultrapassado, que o pai não sabe nada. Mas quando a gente obedece, somos abençoados. Quem entende isso, diga a glória a Deus. Então não seja presunçoso. Se Deus está mandando fazer, faça. Mas se Deus está mandando não fazer, não faça. Escute o não de Deus. Não como algo que te machuca, mas pelo contrário, veja no não de Deus o cuidado, a proteção. Veja no não de Deus o ensino, para que você seja alguém melhor, para que você cresça em nome de Jesus, amém? Vamos fazer o que a palavra manda aqui, vamos apresentar o nosso melhor, a nossa primícia. Pega na tua mão aí a tua oferta, separa aí o teu melhor. Hoje a gente está sem o data show para colocar aqui, mas você que já é da igreja já sabe ali o Pix, já sabe direitinho, você pode fazer também no cartão. Pastor, posso fazer minha oferta no cartão? Pode, se você não souber o Pix, só você ir lá no fundo da igreja. O presbítero Divan está lá com a maquininha, se você quiser faça lá, você já está na tua mão. Pastor, eu preciso de impresso, levanta a mão aí, que os colunas vão te entregar o impresso, amém? Não deixe de fazer não deixe de ser fiel ao Senhor. Se coloque de pé toda a igreja, por favor. Você que está nos acompanhando pela internet, você pode agora aí também fazer o teu melhor, já está aí na tela para você, só você ver essa numeração, fazer a tua oferta, baseado nisso que você ouviu, baseado na palavra que você aprendeu, amém? Levanta para o céu a tua oferta aí no seu lugar, toda a igreja, erga para o céu, você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os seus olhos, e com os seus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus, diga bem alto, Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta manhã, eu apresento ao Senhor o meu melhor, pois reconheço que através dele estou obedecendo e na obediência sou abençoado. Por isso receba o meu melhor e abençoa-me em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua direção, ó Deus. Seguir a nuvem é o tema desta igreja, e seguir a nuvem nada mais é do que receber a direção do céu. A nuvem dava a direção a qual o povo deveria seguir, e a nossa nuvem é a tua palavra. Então muito obrigado pela palavra, continua falando conosco, continua nos ensinando, continua nos ministrando, é o que nós pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém, Senhor, amém, Jesus. Diga glória a Deus. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente ali, ó, apresenta ali naquele coraçãozão o seu melhor em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Vamos dizer assim, louva assim comigo, ó. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, um espírito inabalável. Não retires de nós teu espírito. Não retires de nós teu espírito. Quero aprender com os meus erros, ouve. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Solta a voz e louva. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem, eu quero ouvir, vai, louva. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus.
aplaudir bem forte ao Senhor. Povo da internet, Deus abençoe poderosamente. Vamos aplaudir mais. Glória mais forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Quem está saindo daqui